Estou com uma palavra hoje muito de Deus para a sua vida, para a minha vida. É uma palavra que eu ministro inúmeras vezes durante o ano, mas hoje Deus me deu uma roupagem nova. Deus me deu coisas novas sobre essa palavra. E eu espero que essa palavra fale ao seu coração, amém? E o texto que nós vamos usar é o texto que está em João 5. Então abra aí a sua Bíblia, João 5. Nós vamos ler sobre a cura do enfermo do tanque de Betesda, amém? É um texto muito conhecido, mas é um texto tremendo. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. E você é totalmente livre para dar glória a Deus, para dizer Jesus eu te amo, para falar aleluia, para mandar beijo para Ele. Você é livre para essas coisas, amém? Então fica à vontade. João 5, a cura do enfermo do tanque de Betesda. Depois disso, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Lembrando que eu estou lendo na versão King James de 1611. Pode ser que haja uma divergência aí, apenas na linguagem, amém, pessoal? Então, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia grande multidão de pessoas enfermas ou doentes, cegos, mancos, paralíticos, e todos eles esperavam o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água. Aquele que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, era curado, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali havia um certo homem que tinha uma enfermidade. Ele já estava doente há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: você quer ficar são? Ou tu quer ficar são? Você quer ser curado? O homem enfermo ou doente respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado e tomou o seu leito e andou. Aquele dia era o Shabat, ou era o sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, disseram a ele: é dia do Shabat, é dia do sábado, não te é lícito, você não pode, você está proibido de carregar o teu leito, carregar a tua cama. Então aquele homem respondeu: aquele que me curou, ele mesmo me disse: toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão. Naquele lugar Jesus não disse quem era. Versículo 14. Depois Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que já está curado, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. O homem partiu, contou aos judeus que era Jesus que o havia curado. Diga assim: glória a Deus. Querido, deixa eu trabalhar algo com você aqui muito lindo da parte de Deus. Essa história aqui, ela é uma história de cura que diverge das demais histórias bíblicas. Porque nesse momento há um homem que foi curado, mas um homem que não sabia que quem o curava era Jesus, amém? Jesus não disse: sou eu, Jesus, quem te curo. Sou eu aquele que havia de vir. Jesus não falou: eu sou o filho do homem. Jesus não falou: eu sou o Emanuel. Jesus não traz uma palavra de quem ele era. Mas o homem foi curado. Mas deixa eu contextualizar você. Jesus, ele estava indo para uma festa entre os judeus. Havia uma festa entre os judeus. E Jesus desceu para aquele lugar. Ora, Jesus era o quê? Judeu. Então, dentro de uma festa judaica, Jesus fez o quê? Foi para Jerusalém. Concorda comigo? Jesus vai para Jerusalém, porque havia uma festa do povo dele. Quando Jesus chegou naquele lugar, quando ele ia passando, havia um tanque chamado em hebraico Betesda. E a palavra Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Ou em algumas traduções, algumas pessoas vão falar que é a casa do agitar das águas. Mas a tradução mais fiel é casa de misericórdia. Lembrando que sempre biblicamente os nomes têm muito significado. Seu nome vai chamar Jacó, porque você é um usurpador. Seu nome vai chamar Emanuel, porque você é o salvador da humanidade. Deu para entender o que eu estou te falando? O nome tem um significado contextual.
Então Jesus vai passando perto da casa de misericórdia, e havia ali um tanque chamado em hebreu Betesda. Ele tinha 5 alpendres, e eu vou te explicar mais ou menos o que são os 5 alpendres. Eu estou contextualizando, embora muita gente já ouviu essa ministração e já estudou e sabe do que eu estou falando. Então quando Jesus vai passando ali naquele lugar, tinha esse tanque chamado Betesda, aonde um anjo agitava as águas. A primeira pessoa que entrasse nessa água era curada, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se um anjo descesse de vez em quando na piscina do clube campestre e mexesse a água, e o primeiro que pulasse fosse curado, o que ia acontecer hoje? Fala comigo. Ia ter muita gente? O povo ia estar preocupado com a aglomeração? Onde que ia estar os doentes do coronavírus? A prefeitura já ia fechar o tanque, a piscina, e falar assim: agora, vocês que têm outros doentes, vocês vão embora. Agora quem entra aqui é só quem tem coronavírus. Ia vir gente do mundo inteiro. Naquele tempo isso não era possível, porque não havia o recurso que existe hoje. Mas aquelas pessoas, elas estavam ali pela cura. O único objetivo dos doentes, a Bíblia diz que o alpendre estava lotado, o lugar estava lotado de doentes. Está vendo por que hoje em dia o filme se repete? A gente tem igrejas que prometem cura, revelação, vitória financeira. Elas estão enchendo e elas vão continuar enchendo, porque as pessoas estão indo de olho na sua necessidade. Essas pessoas muitas vezes não estão olhando para Jesus, estão olhando para elas. É por isso, querido, que eu não quero te agredir, mas tem pessoas que lotam lugares que prometem cura, fazem peregrinações. Elas querem cura, elas estão com sede de solução. São tantos problemas, eu quero uma solução para o meu problema. Não acha errado você procurar um problema, procurar uma solução. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, quem vai aliviar vocês sou eu. Não é a água que é agitada que alivia. Não é a água. A primeira lição que eu vou te entregar hoje, grava para o resto da sua vida. Muitas vezes a minha necessidade me faz com que os meus olhos estejam no lugar errado. Muitas vezes o meu problema e a busca por uma solução faz com que eu olhe para o lugar errado. E não há algo mais difícil do que estar com os olhos no lugar errado. Nós não podemos estar com o olho no lugar errado. É por isso, querido, que quando a dívida vem, algumas pessoas procuram um agiota. Quando a insatisfação vem, procuram um amante. Quando a ofensa vem, os olhos já voltam para a justiça própria, não é verdade? Não aceito, ninguém fala assim comigo, ninguém me trata desse jeito, então vou resolver agora, porque o olhar está no lugar errado. A dica de hoje: tire os seus olhos do tanque. Tire os seus olhos do tanque. O tanque, ele pode aliviar a sua dor. O tanque, ele pode tirar o seu problema. Mas eu quero te falar, eu empolgo, o tanque não muda quem você é. O tanque cura. O tanque devolve o seu casamento. O tanque te dá emprego. O tanque, querido, ele te faz passar num concurso. Mas o tanque não muda quem você é. O tanque não muda a sua mentalidade. O tanque não remove a religiosidade de você. Olha o quanto isso aqui, querido, é novo, é forte para nós nesse texto. O tanque não tira essas coisas. O problema, querido, não está em Jesus e nunca vai estar em Jesus. O problema está no tanque. O problema está na multidão. O problema está no coração, na intenção. Qual o motivo que te trouxe hoje aqui, pastor? De fato, eu vim aqui porque eu queria uma solução. Eu vim aqui porque eu queria uma palavra, pastor, para tirar minha angústia. Pastor, eu vim aqui, querido, tire o olhar do seu problema. Olhe para Jesus. Porque quando você olhar para Jesus, o seu problema vai começar a se tornar irrelevante, porque Ele é quem te alivia do seu fardo e do seu cansaço. Você pode dizer glória a Deus? É Ele quem te alivia. Aquele alpendre, querido, ele era de dimensões gigantes. Deixa eu te explicar o contexto. Betesda, o tanque, ele era um tanque de aproximadamente
50 por 50. É grande, não é? Alguns historiadores dizem que ele era mais comprido, até 100 metros. Mas olha o que eu vou te explicar. Ele tinha 5 alpendres. E os alpendres eram passagens, orlas, com telhado, que as pessoas passavam por dentro. À volta daqueles alpendres, tinham muitos comerciantes, vendedores. Esse tanque são as chamadas casas de banho romanas. Se você viu algum filme romano, você vai ver que tem lugares que os homens sentam à beira de grandes piscinas e colocam os pés assim. Vocês já viram aqueles filmes de guerra medieval? Era isso o tanque de Betesda, só que ele era gigante. Ele tinha 5 alpendres que foram infestados de doentes. Uma multidão com necessidades específicas. Então, querido, Jesus, ele passando ali, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que Jesus vendo o homem, Jesus sabia que havia muito tempo que o homem estava doente. Diga assim comigo, aquele homem, fala mais alto que a igreja está vazia, diga, aquele homem tinha uma doença de 38 anos. Quer trocar o seu problema com ele? Tinha 38 anos que ele estava numa cama. Tá ruim para você? Sua vida está difícil? É complicado ouvir isso, né? Você quer trocar o seu problema? Não é a dimensão do problema, é como você vê o problema, tá bom? Eu não quero te humilhar, mas é como você vê o problema. Jesus, sabendo que ele estava ali, a Bíblia diz que Jesus usou o seu senso de humor. Isso é a minha tradução. Porque Jesus para do lado dele e fala assim, ó, sabendo que ele estava doente há muito tempo, você quer ser curado? Você quer levantar dessa cama? Pergunta para alguém que tem o coronavírus, você quer ser curado? Que pergunta idiota, você é burro, lógico que eu quero ser curado. Pergunta para alguém que é paralítico, você quer levantar dessa cadeira? Mas é uma pergunta óbvia. Mas às vezes dentro do óbvio existe a solução para o nosso problema. Jesus estava perguntando para ele o seguinte, você tem fé o suficiente para que você seja curado? E aquele homem falou assim, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me leve e me joga no poço. E sempre que eu vou, e eu entendo que ele rastejava para ir, entende o que eu estou falando? Alguém pula no meu lugar, na minha frente. Aquele homem, ele era como eu e você, cheio de desculpas. Pastor, eu até queria estar firme em Deus, mas sempre acontece um problema. Pastor, eu até queria resistir mais, mas o diabo me atenta, pastor. Pastor, eu até queria, mas eu não sou bom em nada. Pastor, eu não quero ficar de jeito, eu quero mudar. Eu quero ter uma vida diferente, mas eu não tenho motivação para buscar o Senhor. Querido, preste atenção no que eu estou te falando. A Bíblia diz, tudo, infinitamente tudo eu posso naquele que me fortalece. Pare então de olhar para você, amém? O problema dele não era o tanque. O tanque curava, mas o problema dele era ele mesmo. Tem gente aqui que o grande inimigo da sua vida é você mesmo. A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma é o diabo, mas tem pessoas aqui que estão tomando o lugar do diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Jesus se apresentou a você? Simples. Por que Jesus escolheu você? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus estendeu a graça dele sobre a sua vida? Por que Jesus te conduziu a estar na presença dele, ou simplesmente porque Jesus te levou a conhecer ele? Reflita sobre isso em 1 minuto. Por que Jesus te escolheu? Porque Jesus, em uma multidão de doentes, Jesus foi nesse homem. Porque Jesus atravessa o mar e vai em um endemoniado? Porque em meio a uma multidão que o apertava, ele cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue? Porque em meio a muitas pessoas que morriam, Jesus foi até o túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo? Porque Jesus, de maneira específica,
trabalha com algumas pessoas de maneira diferente. Por que Jesus escolheu você? É só você na sua casa? Talvez ele alcançou mais pessoas, mas por que você talvez foi o primeiro da sua casa? Por que você foi o primeiro do seu bairro? Por que você despertou? Abre aí comigo a sua Bíblia em Colossenses 1:26. Acabei de fazer um vídeo sobre esse texto. Colossenses 1:26. Pode deixar, eu vou ler 26 e 27. Coloca os dois e deixa o texto aí. O primeiro ponto é: tire os seus olhos do lugar errado, amém? Grava aí, tire os seus olhos do lugar errado. Olha lá, o que Paulo está escrevendo. O mistério é um mistério. Diga assim, ó. Não, faz com um tom de mistério. Faz assim, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, ou seja, escondido, mas agora foi manifesto, revelado aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória para esse ministério entre os gentios. Mistério que é Cristo em vós é a esperança da glória. Eu vou colocar um peso de responsabilidade na sua mão agora. A Bíblia está falando o seguinte, eu vou traduzir para você. Paulo está falando o seguinte: olha, durante muito tempo Deus se manifestou a nós de uma maneira. Nós antes sacrificávamos para ter perdão dos nossos pecados. Nós antes tínhamos festas de celebração judaicas. Antes nós não tínhamos acesso a Deus. A única coisa que nós tínhamos para nos aproximar de Deus era a lei, as leis de Moisés, amém? Porque durante esse período havia um mistério oculto dos séculos, tempo e gerações. Deu para entender o que eu estou falando? Olha que tremendo, olha o tanto que esse texto é rico. Mistério oculto. Quer ver como que eu te conto o quanto Deus foi maravilhoso e escondeu Jesus? Diga assim: Jesus foi escondido da humanidade. O que Faraó mandou fazer quando descobriu que ia nascer um libertador do povo judeu? O que Faraó mandou fazer? Das crianças. Mandou fazer o quê? Matar. O que aconteceu quando Jesus nasceu? O que mandaram fazer com as crianças? Mandaram fazer o quê? Matar as crianças também. Por que a cena se repetiu? Porque o plano do diabo, o diabo sempre soube que o Filho de Deus iria nascer, amém? Só que ele não sabia quando, ele não sabia aonde, de alguma maneira. Ele tinha algumas pistas, assim como os profetas tinham, mas ele sempre teve sede de destruição do Filho de Deus, porque ele sabia que o nascimento do Filho de Deus resultaria na condenação dele. Deu para entender? O mistério estava oculto, mas Deus revela esse mistério. Foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste ministério entre os gentios. Diga assim: eu sou da classe dos gentios. A não ser que tenha algum judeu aqui. Sabia que quando Jesus veio à terra, o princípio da obra não era com você nem comigo? A Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quem rejeitou Jesus? Os judeus. Então sobre nós vem a graça de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, amém? O mistério veio sobre nós. Qual é esse? Entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora vai ficar difícil. Fala assim comigo assim, ó: doeu, mas eu sei que Cristo em mim é a esperança da glória, da salvação, da pregação para o meu vizinho, para aquele meu tio, para aquela pessoa que me maltratou, para aquela pessoa que me ofendeu, para aquela pessoa que eu não gosto, para o meu vizinho que escuta funk até de madrugada, para aquele que tem uma carreta que ele funciona ela 4 horas da manhã na porta da minha casa.
Quem vai pregar para eles? Você. Porque foi manifesto a você a glória de Deus. Então entenda que Deus tem um propósito específico. Só que se você tiver com o seu olhar no lugar errado, você não vai entender isso. Quem está olhando para o lugar errado, pensa em suas necessidades. Quem está olhando para o lugar certo, pensa nas necessidades do reino de Deus. Quem está olhando para o lugar errado, está preocupado com as suas coisas, com as suas dores, com as suas lutas, com as suas contas, com as suas doenças. E eu não estou dizendo que você não deve preocupar, mas você deve depositar sua confiança em Deus. Em João 5, esse enfermo estava doente. Ele tinha desculpas. Ninguém me coloca no poço. Eu vou, alguém pula no meu lugar, eu sou um coitado. Jesus olha para ele e fala: faz só um esforcinho, toma a sua cama e anda, seja curado. Diga aleluia. Ele foi curado, querido. Ele pega a cama e vai. Ele levanta depois de 38 anos, enrola a sua cama, que era uma espécie de esteira. Os mais experientes, não antigos, vão saber o que é uma esteira. Você põe debaixo do braço e vai. Ele pegou a cama dele e foi. Só que, querido, no percurso tinha pessoas que não entenderam a decisão dele, porque era Shabat, era sábado, era um dia entre os judeus que não se trabalhava, era um dia entre os judeus que não se varria a casa, era um dia entre os judeus que não podia fazer nada. Então um homem viu aquele paralítico e falou: ei, hoje é sábado, você não pode carregar a sua cama. Tem duas hipóteses aqui, querido. Aquele paralítico tinha 38 anos que ele estava doente, amém? Ou ele era de algum lugar longe, descobriu que havia cura ali e foi para lá, amém? Ou ele era daquele lugar. E eu vou te falar uma coisa, eu acredito que ele era daquele lugar, porque se ele tivesse vindo de longe, ele iria ter alguém para jogar ele dentro do poço. Olha o quanto que a lógica é interessante. Eu acho que ele era daquele lugar. O que me assusta é que se ele era daquele lugar, talvez as pessoas conheciam ele ali, é uma conjectura. Mas aquele homem, vendo ele, se preocupou muito mais com a cama que ele levava do que com a graça que ele recebeu, com a cura que ele recebeu. Sabe o que eu estou tentando explicar? E que tem que entrar na sua cabeça dura, ou seu cabeção. É que quando você tiver decisões por Jesus, coerentes, quando você decidir estar com Jesus, a maioria das pessoas não vão entender. Elas vão criticar a sua mudança de postura. Nossa, precisa ir no culto toda semana? Precisa ter célula toda semana? Precisa mudar o seu jeito de vestir? Precisa parar de ir nos lugares? Precisa parar de beber? Precisa parar de fumar? Precisa parar disso e daquilo? As pessoas, elas não estão preocupadas com aquilo de bom que está acontecendo conosco. Eu estranhei muito a minha conversão, porque numa semana eu era um Nelson, pronto para tudo que você imaginar. Na outra semana eu comecei a ir na igreja. O que me estranha, querido, é que quando eu estava vivendo tudo que, humanamente falando, é destrutivo para o homem, ninguém preocupou. Mas quando eu pisei dentro da igreja, tá ficando doido, fanático, vai virar pastor. Olha ali para você ver, agora fez tudo que tinha que fazer, está indo para a igreja, não precisa disso. Não, você está exagerando, não, você tem que ler Bíblia. Está incoerente. O mundo é incoerente. Você quer ver como que eu te falo? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi casar. Tem gente que não deu sorte nesse percurso, amém? Tem gente que não deu sorte, ou errou na escolha. Para mim deu certo. Só que no dia do meu casamento teve gente que falou comigo, num tom de brincadeira: ainda dá tempo de você fugir. Quantos anos você tem, Luquinhas? 20. O Lucas com 20 anos, ele fala assim: vou casar. Você está doido? Você está novo? Você tem que ir lá? Você tem casa? Não, mas eu vou casar. Não, você em casa. Mas você não estudou?
Não, mas olha como que é incoerente. Quando um jovem toma uma decisão responsável, uma decisão tão assim, que precisa de muita maturidade para casar, sim ou não, queridos? Quando um jovem toma essa decisão, alguém chega e critica. É incoerente dos dois lados, porque tem aquela mulher também que está casada, e o marido agride ela. Ela procura o pastor da igreja: pastor, o meu marido fez isso, isso e isso. O pastor: filha, vamos orar. O pastor tinha que falar o seguinte: chama a polícia, larga esse homem, põe ele atrás da cadeia. É ou não é verdade, querido? Não somos a favor do divórcio, mas eu também sou a favor da vida. E para mim, querido, adultério não é só prostituir o seu corpo. Você adultera o corpo da pessoa. Um homem que deu um murro na cara de uma mulher, ele já adulterou. Ele perdeu todos os valores. Ele violou o direito dela. Deu para entender o que eu estou falando? A gente tem que começar, querida, a pensar. A pensar. Quem julga não somos nós. Quem vai prestar conta das coisas é Deus. O mundo está incoerente. O cara tinha 38 anos que estava doente, já pegou a cama. Não, você não pode levar a sua cama. Cara, eu amo quem converte. Porque quem converte, querido, já nasce com uma bagagem de Deus. A pessoa mal recebeu Jesus, ela já vem uma sabedoria do alto para ela. Você não pode carregar a sua cama porque é sábado. Sábado está na lei que você não vai fazer nada. Não, peraí, deixa eu te falar. Quem me curou falou: pega a sua cama e anda. Aquele homem não ouviu de ninguém que o Salvador estava acima da lei. Mas quem recebeu a graça já perde as algemas da religião. Quem recebeu a graça muitas vezes nem conhece ainda a Bíblia, mas já gera uma mudança tão grande. Ele falou o seguinte: eu não posso me ater ao regime da lei. Eu não posso mais estar preso a isso, porque quem me curou falou: vai. A questão, querido, é o que você vai fazer. Você vai descobrir claramente quem te curou, se foi o tanque ou se foi Jesus. Se o tanque te curar, logo logo você volta às suas práticas mundanas. Se o tanque te curar, você não tem referência de quem curou você. Você acha que foi algo sobrenatural, mas você não reconhece a fonte. O tanque não tem fonte, é água parada. Quando o tanque nos cura, nós não temos referência. Mas quando Ele vem sobre nós com a sua graça, nós somos devotos e entendemos quem foi o agente da nossa salvação. Pastor, por que você não desistiu de Jesus até hoje? Porque eu não estive em tanque. Eu não me mergulhei em um tanque. Eu não fui para tanque, querido. Eu entrei na igreja aleatoriamente por causa de uma menina. Fiquei sem namorado e fiquei com Jesus. Eu não estava ali por causa do tanque. Eu sou o inferno do tanque de Betesda, mas eu vivi 21 anos paralisado. E eu precisei de uma oportunidade perto de um lugar de milagres. Mas Jesus veio. E aí? Quais são as provas de que eu não estive no tanque? A minha vida, querido, pode falar por mim. Os meus frutos. A glória dele, mas os meus frutos. A minha entrega. Eu erro, querido, eu peco, eu chateio as pessoas. Às vezes eu sou grosso. Eu erro com a minha esposa. Eu peco, amém, irmãos? Mas eu não estou olhando para o tanque. Tira o olhar do tanque. O tanque cura, mas o tanque não salva. O tanque cura, mas o tanque não muda a mente. Como eu sei que o tanque não muda a mente? Porque a maioria das pessoas que foram curadas, eu vou fazer uma interpretação pessoal, não ficaram ali para ajudar aqueles que estavam naquele lugar. Não iam para o templo adorar. Jesus falou o quê? Toma a tua cama e anda. Ou seja, toma a tua cama e vai. Vai para onde? Não, só toma a cama e vai. Ou seja, você tem perna agora para fazer o que você quiser. Vem pro texto, vem para a Bíblia.
Versículo 8: então Jesus disse: toma a tua cama e anda. 9: imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito carregar o teu leito ou a tua cama. Ele disse àqueles homens: quem me curou? Ele mesmo me disse: toma a tua cama e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Eles não perguntaram quem é o homem que te curou. Quem é o homem que quebrou a lei? Eles já estavam querendo saber quem era Jesus para questionar a conduta. Religião é triste, irmão. Isso aqui é religião. Isso aqui é a podridão da humanidade. A religião, ela te conforta. Ela não tem interesse em te confrontar. O evangelho, ele te confronta. Porque o evangelho, querido, ele não é religião. A religião te ensina a alcançar o desejo do teu coração. O evangelho, ele te ensina a alcançar é Deus. Você pode sair daqui, tem inúmeras igrejas, não estou falando das igrejas de João Pinheiro, no mundo, que pregam o que você quer ouvir. Eu não quero escutar coisas que vão mexer com o meu coração. Eu quero escutar coisas que vão trabalhar o meu caráter. Olha aqui o que eu tenho para você. Olha o que Deus... Eles perguntaram, né, quem foi. O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão. Jesus sabiamente saiu porque Jesus estava num lugar cheio de pessoas doentes, provavelmente. E aconteceu na linguagem de João Pinheiro, um rendezvous, um problema, uma bagunça. Ia ter gente sendo atropelada, pisada, pisoteada. Deu para entender? Olha aqui, continuando. O homem partiu, contou... Não, perdão. Versículo 14. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Quem conhece a verdadeira fonte, você não precisa falar para onde ela tem que ir. Ele foi curado de uma doença de 38 anos. Ele podia ter corrido para contar para os familiares dele. Não, ele correu para o templo. Jesus foi para o templo. E provavelmente Jesus sabia que aquele segundo encontro tinha que ser no templo. Jesus no templo, quando encontra com ele, olha para ele: olha, eu vejo que você está curado. Ele fala: pois é, está vendo aqui como que eu estou bem? Pois é, então faz o seguinte, vai embora. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. A pergunta, igreja: tem algo pior do que estar 38 anos em uma cama? Tem. Jesus estava falando de morte espiritual. Jesus está falando assim: vai embora, não peques mais. Porque aquilo que pode te paralisar mais do que a doença é o pecado. Aquilo que pode te deixar estático, sem forças para ir, para voltar, para mover, para tocar, para gerar. Aquilo que te prende de verdade é o pecado, não é uma cama. Aquilo que te paralisa, que te mata espiritualmente, isso é forte, é muito forte. Jesus falou com ele: vá, não peques mais, para que não aconteça algo pior. Mas Jesus não estava se referindo à doença em si. Aqui Jesus estava falando de uma morte espiritual. Tem pessoas que você bate o olho, querido, e elas estão mortas espiritualmente. Eu falo com muito temor, querido, com muito tremor no meu coração. Eu já vi jovens, o Kevin já viu, nós já vimos jovens queimando em adoração nesse altar, nesse palco, que falar altar é uma coisa bem mística. Eu já vi pessoas aqui, cheias de Deus. Já vi nesse lugar pregadores cheios de Deus, homens que impunham as mãos e viam milagres. Ao redor do Brasil nós estamos vendo inúmeras pessoas, mas passa um ano, parece que a pessoa morreu. O pecado nos paralisa. Quando eu estou pecando? Quando eu tirei os olhos dele, querido. Eu tiro os olhos dele, vou começar a arrumar desculpa. Hoje eu não vou por isso, isso e isso. Hoje eu até entendo que ele dá chuva, alguns irmãos não conseguem mesmo. Mas eu vou falar aqui agora do altar. Vou falar. Conversei com o Flávio Crisna, nós tivemos evangelismo do dia de finados, amém? Teve gente que deu o nome, falou que ia e não foi. E eu vou te falar uma coisa:
Jesus contava com você. E vou falar uma coisa pesada: Jesus viu o seu nome na lista. Você não precisava pôr o seu nome. Você não foi, aconteceu alguma coisa. Ontem eu não pude dar aula do curso Avance, de última hora, faltando 1 hora para o curso. Eu mandei uma mensagem no grupo: não posso ir, por isso, isso e isso. Querido, existem coisas piores do que uma cama de um paralítico. É aquilo que paralisa a nossa vida espiritualmente. E o pecado tem esse poder. Você quer uma prova viva do quanto o olhar no lugar errado é perigoso? Havia uma festa entre os judeus. Jesus estava passando por ali e havia um tanque cheio de pessoas doentes. Amém? Jesus entrou naquele lugar cheio de pessoas doentes, viu todo mundo, andou entre todo mundo. Amém? Vocês já viram que a sombra de Pedro curava algumas pessoas? Deixa eu brincar. Por que a sombra de Jesus não curou ninguém? Que horas que o anjo vai descer? Jesus passou do lado. Olha o quanto isso é pesado. Provar. Isso aqui para mim. Ei, som. Oi. Provaram que eram mais cegos do que se imaginava. Não eram cegos somente fisicamente, eram cegos espiritualmente. Os paralíticos daquele lugar provaram que não eram paralíticos fisicamente, eram também paralíticos fisicamente, porque Jesus andou no meio deles. Jesus curou um homem de 38 anos de doença no meio deles, e Jesus se afastou. Mas as pessoas não viram Jesus, não só porque ele se afastou, não viram porque não estavam atentas ao ambiente, estavam atentas no tanque, olhando para o lugar errado. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse: uma coisa eu faço, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, não tiro o meu olhar. Júnior, você gosta de pescar, não gosta? Eu também. Gosta de pescar também? Quem mais gosta de pescar? Levanta a mão. Vamos pescar então, gente. Vai. Você já fez isso aqui, Paulo Júnior? Eu já fiz. Deitar na canoa e abraçar o mulinete, descendo o rio. E na hora que o peixe vem, você não assusta? Porque você não está olhando, não está concentrado. Se a varinha estiver mole, ela vai embora. Vai tudo embora. Porque o seu olhar não está no lugar certo. O olhar, ele tem que estar em Jesus. Paulo falou: uma coisa, não era duas, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Quem atira, presta atenção no alvo. Marquinhos, lutar sem ficar prestando atenção. E aí? Vai pro chão, não vai? Bater pênalti de olho fechado, faz gol? Não. Faz nada, Luquinhas, para de papo ruim, não faz gol. Eu tenho que olhar. Tem coisas que precisam da minha atenção. Tem coisas que precisam do meu cuidado. Tem coisas que precisam da minha vida 100% naquilo. Eu tenho que pôr 100% de mim. Paulo falou assim: eu já entreguei tudo, é 100%. O grande problema, querido, da nossa geração, a nossa, querido, dos mais novos espiritualmente, dos jovens, é que nós estamos olhando para tudo muitas vezes, mas menos para Jesus. Ô Lucas, coloca as luzes no momento do louvor para mim, aquela luz do louvor. Apaga aí a luz, deixa bonito daquele jeito. Olha, ficou top. Aí coloca aquela iluminação que
faz a gente olhar para ela e não olhar para Jesus. Mas não é a igreja que está te fazendo pecar não, viu, irmão? Você às vezes está aqui, você está com a iluminação. O que iluminação tem a ver, Kevin? Coloca aquele negócio que faz barulho. Nossa, fumaça. O problema da nossa geração, querido, é que a gente está olhando para coisas que são passageiras. Para a roupa do pastor, para a iluminação, para o terno do pastor. A gente está olhando para a tatuagem do irmão. A gente está olhando para a saia da irmã. A gente está olhando para o fundo preto de uma igreja. A gente está olhando para quem segura o violão, para quem toca um teclado. A gente está olhando para quem prega, porque dependendo de quem vai pregar eu não gosto. E aí no final, querido, nós vamos descobrir que nós éramos doentes, com os olhos no lugar errado. Pode voltar ao normal. A Bíblia diz que os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes, amém? Nós somos os doentes de Betesda, muitas vezes com os olhos no tanque. Eu não quero ser, eu quero ser o paralítico. Paralítico, querido. Eu quero ter uma chance de olhar para ele, para nunca mais tirar o meu olhar dele. Nunca mais tirar o meu olhar. Você vai falar para os jovens hoje em dia, o ser humano é tão maligno. Pastor, o senhor sabe como que é? A carne é fraca. Já vi pessoas mais velhas falar: a carne é fraca. Cabeção, a carne é fraca para o espírito dominar sobre a carne. Não quer dizer que a carne é fraca e por isso você cede às tentações. A carne é fraca porque há um espírito que domina sobre ela, amém? Mas se você só alimenta a carne, ela é forte. Não alimente a carne, alimente o espírito. Será que a água vai mexer? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou ganhar uma casa? Será que Jesus vai fazer isso? Irmão, tire os seus olhos do tanque. Volte os seus olhos para Jesus, amém? Talvez você veja aqui em busca de uma palavra, querido, motivacional. Me perdoa, não tem essa palavra para você. Me perdoa, não tem essa palavra para a sua vida. Mas o Espírito hoje pode te motivar a olhar para Ele. As outras coisas vão começar a mudar na sua vida. Muita coisa vai mudar na sua vida. Muita, gente. Mas não é porque elas vão mudar, porque é o natural, amém? Um homem com Jesus, ele se torna mais responsável. Responsabilidade gera frutos na nossa vida. Um homem com Jesus, uma mulher com Jesus se torna mais fiel. Fidelidade gera frutos nas nossas vidas. Um homem com Jesus, uma mulher com Jesus se torna mais pontual. Pontualidade gera frutos nas nossas vidas. Um homem com Jesus doma o seu caráter, o seu temperamento. Pessoas que aprendem a domar o seu temperamento e o seu caráter colhem frutos na sua vida. Ou seja, não é Jesus somente que está te dando essas coisas. As mudanças de Jesus na sua vida fazem com que essas coisas se tornem naturais na sua vida. Então vamos parar de ser uma igreja idiota. Vamos parar de ser uma igreja menina, uma igreja pequena, uma igreja de bebês que olha para Jesus como se Jesus fosse um shopping center. Não é, Ele mudou tanto a minha vida que naturalmente as coisas estão fluindo. Com 21 anos de idade eu não havia terminado nada na minha vida. Já tinha começado uma faculdade, não havia terminado. Inúmeros cursos sem terminar. Conheci Jesus. Jesus me fez concluir a minha faculdade. Que eu pensei em largar muitas vezes. Mas quando eu estava ali, Jesus me falava que um homem de Deus, ele começa e termina. Comecei minha pós-graduação. Pensei em largar várias vezes. Jesus usou pessoas, falou não largue, não larguei. Conheci a minha esposa. Éramos namorados, noivos, sempre fiel, querido. Fiel a ela em tudo. Estou casado. Assumindo propósitos, construindo. Você está entendendo o que eu estou te falando?
Não é Jesus que está falando, vou dar uma casa para o Nelson, olha que gracinha do Nelson, toma uma casa. Não, você vê que esse menino é bom demais, gente. Merece um carro. Ele é tão bom que ele merece um emprego novo. Não, querido. Ele mudou tanto essa coisa ruim aqui, que essa coisa ruim aqui está tendo algumas recompensas. Eu não prospero, querido. O desejo de Jesus é que eu prospere. Mas eu não prospero porque eu sou um favorito de Deus. Eu prospero porque eu levo a sério Deus. E isso é mais forte do que pensar que você é favorito. Eu levo a sério Deus. Não brinco com Deus, querido. Já peguei a minha cama e andei. Pega a sua. A religião não vai entender, mas pega a sua cama e vai. Pegue a sua cama. Amém? Fica de pé no seu lugar. Ah, querido, eu não sei você, mas eu tenho certeza que Deus falou algo conosco hoje, amém? Eu tenho certeza. Ah, Jesus. E nós vamos cantar uma canção agora, que é uma canção muito pesada. Você precisa de muita coragem para cantar essa canção. Ela é uma oração de renúncia. A canção de um amigo é uma oração de renúncia, querido. Meu Deus, é uma oração que você está falando: Jesus, eu decidi, eu não quero mais nada. Eu decidi abrir mão. Querido, vamos olhar para Ele. É tudo sobre dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas são suas, Jesus. A Bíblia diz que nós temos que morrer, querido. O morto, ele não sente dor. O morto, ele não se ofende. Eu falo muito sobre isso. O morto, ele não se ofende. O morto, ele não tem razão. O morto, ele não tem desejos. O morto, ele não tem sonhos. Talvez o problema, querido, é que a gente ainda está muito vivo. Vamos, queridos, entregar tudo. Vamos de alguma maneira morrer e dizer: Jesus, cuida agora da minha vida. Adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra. És adorado. És adorado e adorado entre os homens. És exaltado. És exaltado Em toda a terra. em toda a terra. Essa canção, ela diz, querido: tira tudo de mim que não agrada a ti. Por isso eu te digo, querido, se você não consegue abrir mão de alguma coisa por Jesus, querido, peça a Ele, peça a Ele. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Ah, Jesus, a sua palavra nos diz que no mundo nós teríamos aflições, seríamos como ovelha
em meio aos lobos, seríamos perseguidos, difamados e muitas vezes até agredidos. A tua palavra nos diz que por esse evangelho talvez a nossa vida seja tirada. Eu peço ao Senhor, Deus, nos ajuda a olhar para o Senhor, nos ajuda hoje a ver o Senhor de uma maneira diferente. Nós queremos te ver como aquele paralítico te viu, um entre a multidão, Jesus, um entre a multidão. Diga isso: eu quero ser um entre a multidão, Jesus. És exaltado, és exaltado em toda a terra, és adorado e adorado entre os homens, és exaltado em toda a terra. aleluia. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. Tira tudo de mim que desagrada a ti. Só não posso viver sem teu amor. A única coisa, Jesus, que nós não vamos conseguir viver sem é o seu amor. O simples fato, Jesus, de pensarmos, meu lindão, o simples fato de pensarmos em uma vida sem você já é doloroso. Por isso nós te pedimos, Deus, muda a nossa maneira de enxergar o evangelho. Nós queremos ver o evangelho como ele é, Jesus, não como ele tem sido apresentado. Te pedimos perdão, Deus, pela nossa vida, pelos pastores, Deus, inclusive nós, todos os pastores dessa cidade, todos os líderes religiosos, padres, que um dia pregaram um evangelho que não seja o seu. Eu te peço perdão, Jesus. Apaga essas palavras, Jesus, da minha conta. Apenas me faz entender com um pouco mais de clareza, Jesus. Eu tenho sede. Nós queremos pregar a sua verdade, nada além da tua verdade, Jesus. Nós não queremos pregar uma experiência pessoal, Jesus. Tira tudo de nós, Jesus. Só não posso viver sem teu amor. Aleluia. Queridos, quantos compreenderam essa palavra? Amém? Amém. Vamos embora para nossa casa. A palavra boa é assim, querido, que mexe comigo, que me faz rever tudo. Hoje pela manhã, querido, eu estive em um jejum. Teve um momento do meu jejum que eu estava muito orgulhoso de jejuar. Jesus falou comigo: não, é a mesma coisa de comer a manhã inteira. Descobri que eu estava passando fome. E esse jejum Jesus não recebeu. Sou homem para falar, Jesus não recebeu. Estava orgulhoso do que eu estava fazendo. É pela graça, não tem nada de nós. Não é nosso dom, amém? Vem dele, amém? Levante sua mão, vamos embora para nossas casas. Domingo tem mais. Senhor, nos leve em paz e em segurança, desfrutando do teu amor, as consolações do teu Espírito, a graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Querido, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha um fim de semana extremamente abençoado, amém?